Os espaços onde a natureza se faz presente tornam-se rapidamente o grande cenário no qual a imaginação de uma criança pode criar cabanas, castelos, torres, barcos, ladeiras, esconderijos, labirintos, armadilhas, passagens secretas, pontes. Brincando, a criança vai projetando no mundo a imensa riqueza das suas paisagens internas. Traços que têm a marca da sua própria história, mas também guardam registros de um imaginário coletivo. A natureza em si mesma revela esse imaginário universal. Ela é um reservatório de temas fundamentais da alma humana. Mãe, proteção, ninho, vida, morte, abismo, voo, calor, frio, noite, medo, obstáculo, mistério, aventura. A materialidade do mundo natural favorece e acolhe a diversidade de narrativas brincadas pelas crianças. Acorda no corpo da criança que brinca um reconhecimento. A paisagem de fora é da mesma natureza da paisagem de dentro. Quando a criança não encontra esse espelho, essa alegria de pertencimento, a doença chega. As portas para o mundo da natureza são valiosas sementes de cura. Se você tem uma cicatriz profunda, ela pode ser uma porta. Se você tem uma história muito antiga, ela é uma porta. Se você gosta do céu e das águas, tanto que mal pode aguentar, esse calafrio quente da alma, com certeza é uma porta. Se você anseia por uma vida mais plena, agarre essa chave e abra a porta. Eu convido o Ricardo Guelman para abrir aqui a sua visão sobre o tema criança e natureza. Ele é médico pediatra, é professor do curso de pós-graduação da Faculdade de Filosofia da USP, formado em medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro e em pediatria pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Fez mestrado em anatomia na USP, escultura no Centro de Artes e se especializou em medicina antroposófica. Foi professor da USP e da Unifesp, onde co-coordenou o Núcleo de Medicina Antroposófica até 2014. Atualmente é pesquisador do Programa de Neurologia e Neurociências da Escola Paulista de Medicina e professor colaborador do Departamento de Pediatria da USP. Seja bem-vindo, Ricardo. Eu tenho que confessar que com essa música romântica ao fundo, eu fiquei apaixonado pela Pel. Então, para mim, é uma honra estar aqui com vocês, representando a área da saúde, porque, enfim, existe uma grande verdade, que não foi eu que falei isso, mas um grande filósofo, que a educação cura e a medicina busca prevenção, mas quem cura mesmo é o processo pedagógico. Eu vou começar a abordar esse tema da relação entre infância e natureza, considerando que não existe uma infância, mas 3 infâncias. E considerando que não existe uma natureza. Mas no Brasil, por exemplo, 5 biomas, temos 5 continentes, então toda essa relação é muito mais profunda e mais complexa. Então eu queria mostrar primeiro essa imagem desses protozoários se movendo ao redor de uma esfera, trabalhando de forma colaborativa e não competitiva. Esses protozoários são chamados espermatozoides. E um conceito fundamental para a gente começar a olhar é de que dentro da natureza, muito mais do que competição, existe colaboração. E esse é um conceito muito fundante para a gente
para a gente perceber ao entrar em contato com a natureza. Todos eles em cooperação, abrem sua cabeça, os espermatozoides, para juntos poder liberar a veste nupcial, que é feita de um ácido, e poder fazer com que que geralmente vem lá atrás, do grupo dos espermatozoides, possa fecundar e formar nosso corpo. Portanto, essa é uma imagem muito importante para a gente ter. E após 2 meses, medimos 3 centímetros e já estamos prontos. Uma semana antes tínhamos cauda, mostrando nossa ancestralidade, e somos feitos basicamente de água, nesse momento 95% de água, e toda a ancestralidade animal, vegetal e mineral passou por nós. Portanto, a partir dessa ideia, a gente pode considerar que o ser humano é a própria natureza em evolução. E uma vez olhando esse tipo de célula, que são as células-tronco, que podem virar qualquer coisa, eu pensei que essas células-tronco são muito semelhantes às crianças. Porque são células indiferenciadas que podem virar qualquer coisa, ou seja, não tem profissão. Pode virar coração, pode virar cérebro, ou seja, pode virar arquiteto, pode virar professor, médico. São responsáveis pela manutenção e integridade dos tecidos adultos. Eles regeneram. Assim como as células-tronco regeneram o corpo, as crianças regeneram a sociedade. E são responsáveis pelo reparo e remodelação a vida inteira de um novo modo de desenvolvimento do corpo, ou seja, elas são capazes de gerar novas renovações. É interessante que essa é uma linha de tratamento nova que está surgindo na medicina, muito forte, que é você injetar células-tronco embrionárias na veia de uma pessoa que está com uma lesão cerebral, cardíaca, e isso poder regenerar. Vocês imaginam o efeito de uma criança sobre a sociedade? Somos natureza internamente. Aqui é um encontro de água com ar. Isso aqui são imagens dentro do pulmão. Esses campos lindos são nosso intestino. E também algumas células bem semelhantes às células pulmonares. Esses seres são muito interessantes. Parecem intestinos que flutuam na água. São os pepinos do mar. Eles aprendem desde cedo que o mais importante é a pele deles. Se algum peixe quer comer um pepino do mar, ele libera a boca e o ânus, solta o intestino para fora, o peixe come o intestino e aí ele sai só como pele, rindo, porque a pele é a origem do sistema nervoso e ele regenera tudo a partir da pele. Então daí surgiu aquele provérbio: temos que salvar nossa pele. O sistema nervoso é algo que vai vir da pele. Isso aqui é o interior do intestino de novo. Aqui são os nossos companheiros, a nossa flora, bactérias, bilhões de bactérias que vivem dentro de nós, que sem elas a gente não poderia existir. Toda a formação de vitaminas B, vitamina K, sem a microflora não poderia existir o ser humano. Então são cores e movimento o tempo todo. Isso aqui é o lindo adenovírus, o vírus da gripe, um icosaedro perfeito. E ao longo do primeiro ano de vida, o que vai acontecer com esse ser humano que sai da água, do útero? Ele vai recapitular o desenvolvimento neurológico dos vertebrados. Com 3 meses acontece uma coisa muito importante, porque ao nascer a gente se movimenta como peixe, mas com 3 meses a gente já tem 1 ano de existência. E nesse momento dos 3 meses a gente começa a lidar com a gravidade, criando um tônus na região cervical que vai demorar agora 9 meses para chegar no pé. Esse é o desenvolvimento do terceiro mês de vida até 1 ano de vida. Então, esse momento dos 3 meses é quando a criança começa a enxergar e começa a ter uma relação mais direta com o infinito e com o próximo. Com 7 meses a gente engatinha como um réptil, com 8 meses como um mamífero. Com 11 meses a gente fica de cócoras como um primata. E com 12 meses a gente chega à fase
Homo erectus, ou seja, a gente chega a um princípio de humanidade muito importante. E 3 cérebros se desenvolvem no ser humano. Um cérebro que está em amarelo, que é o cérebro que a gente tem em comum com os répteis, que servem para quê? Vontade de viver. Esse impulso da vida vem desse cérebro mais primitivo. Quando ele está fraco, a gente chama isso de depressão. Esse cérebro é totalmente motor, ele é totalmente de movimento. Depois tem um segundo cérebro que quem desenvolveu são esses seres que têm sentimento e exalam leite, chamados mamíferos, que é o sistema límbico e que é o mais desenvolvido na infância. E, por fim, a gente tem o córtex cerebral, que é bem recente na evolução, que foi desenvolvido pelos primatas e pelos hominídeos. Então, a gente pode entender a psique humana como uma psique formada ou ligada a 3 inteligências, 3 cérebros, que é uma inteligência motora, uma inteligência emocional e uma inteligência racional. É isso que a gente está falando sobre a base das 3 infâncias, porque demora mais ou menos 7 anos para a gente desenvolver plenamente cada um desses 3 cérebros. Estou fazendo uma nova imagem. A gente tem um centro, que é uma vontade reptiliana, depois um sentimento mamífero e um pensamento primata e hominídeo. A única área humana do cérebro, que temos diferente dos grandes macacos, é uma área pequena, aqui na frente, uma área pré-frontal, que é ativada, muito interessante, Bel, em momentos de contemplação e de meditação, que são qualidades humanas muito profundas. Então, a gente tem estudos de ressonância funcional do cérebro mostrando que em estado de meditação a gente ativa essa área do cérebro que é bem humana. E quando a gente está em processo de planejamento também. E aqui é só para mostrar um pouco de humildade de quem somos nós, Homo sapiens, porque nesse caminho dos hominídeos, o crânio vem se transformando no sentido de uma expansão do crânio, uma redução da face, uma redução dos dentes. E o que é interessante é que a criança, de cada uma dessas etapas evolutivas, que de uma para outra durou milhões de anos, a criança de uma etapa tem exatamente a cabeça, o crânio, da etapa futura. Uma criança neandertal, ela tem um crânio igual ao do adulto Homo sapiens. E as nossas crianças sapiens, elas têm a ver com o crânio do futuro. Então está havendo um processo de rejuvenescimento do corpo humano, especialmente a face, uma redução de pelos, uma redução de olfato, uma redução de paladar, uma redução dos sentidos ao longo da evolução, para que a gente possa desenvolver uma área nova, que é essa área ligada à autoconsciência. A criança é natureza, na sua essência. Ela não se desconectou ainda. A não ser que os pais sejam muito intelectuais. Aí ela se desconecta no momento que ela aprende a falar. O Antonovsky, que foi um grande estudioso das pessoas que não adoecem, desenvolveu o conceito de senso de coerência, que significam 3 inteligências, que a criança desenvolve nas 3 infâncias.